Louvado e glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus e da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Pelas insondáveis misericórdias do Senhor nosso Deus, estamos aqui mais um final de semana com um programa da Igreja Missão Evangélica Vida Nova, para louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso amado irmão Bruno, esse jovem que vem se dedicando à leitura da palavra de Deus, e o Senhor vai fazer que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Irmão Bruno, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, presbítero Antônio Soares, amados irmãos que estão ouvindo, caros ouvintes, quero dizer a vocês que Deus tem preparado uma palavra nesse final de tarde para a edificação da sua igreja e para aqueles que ainda não reconheceram eficácia no sangue de Cristo. Vejam nessa noite, final de tarde, início de noite, o esclarecimento vindo da palavra do Senhor para reconhecer em Cristo que Ele pode perdoar os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. Irmão Bruno, o assunto de hoje vai ser o quê? É um tema que nós já tratamos aqui, mas com outra abordagem bíblica. Vamos falar hoje de salvos pela graça eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos mandar um abraço para a nossa irmã Leide. Irmã Leide, paz do Senhor, minha irmã, ao nosso irmão Biú e a Pedro ali da Serralharia. Que o Senhor Deus os abençoe, e a todos os nossos amados que estão nos ouvindo, para a louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos pelas tuas insondáveis misericórdias. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos terminando aí mais uma semana com um programa para te louvar, para te glorificar, para exaltar o teu santo e bendito nome. Levantamos uma palavra de intercessão pelos nossos ouvintes, que a palavra de Deus possa ter lugar, penetrar em seus corações, para a louvor e a glória do teu santo e bendito nome, ó Pai. Pois é no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Me traz segurança, me dá a paz que tanto preciso em meu coração. Tua presença me traz refrigério, é fortaleza quando estou em aflição. Tua presença, em tua presença é onde quero estar. Tua presença, em tua presença é onde quero estar. Oh, oh, oh. Tua presença é o meu maior anseio. A cada dia quero conhecer-te mais. Tua presença me traz consciência que eu não poderei viver sem ti, meu Senhor. Oh, 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 oh. É onde quero estar. Sim, Senhor, tua presença, em tua presença é onde quero estar. Momento de reflexão.
amados ouvintes, eu acredito que, Bruno, os nossos ouvintes já entenderam a razão desse programa. Amém. Nós centralizamos a cruz, o sangue, Amém. Salvação eterna. Nós não estamos aqui para falarmos de prosperidade, de cura. Amém. Que isso tudo é passageiro, isso tudo vai ficar. Nós gostamos de mostrar que o homem, ele é salvo pela graça e é eternamente. Não é isso, Bruno? Amém. É isso que nós estamos aqui no ar para isso. Para outra coisa, jamais, Bruno, eu estaria aqui perdendo tempo com algumas bobagens, com algumas coisas de bulas vencidas, podemos dizer assim, que não adianta de nada. Dá uma esperança aqui e amanhã ela murcha. Mas quando se trata que é pela graça que o homem é salvo, é pela graça, é pela misericórdia do amor de Deus em Cristo e é eternamente, isso nos alegra. E hoje nós iremos falar outra vez que a salvação é pela graça e eternamente. Meu irmão Bruno, a paz, fica à vontade em nome de Jesus. Amém. Mediante esse esclarecimento e posso até dizer a introdução feita pelo presbítero acerca da graça, não vou me limitar mais, vou aprofundar no tema e nosso texto básico será em Tito, epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, onde está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O tema, como eu tratei tempos anteriores, salvos pela graça de graça, os ouvintes que ouviram essa mensagem, abordei no texto de Efésios capítulo 2, onde de forma categórica os irmãos, todos os ouvintes, muitas vezes devem ter ouvido alguém citando esse versículo: pela graça sois salvos mediante a fé, que isso é um dom gratuito, não vem de vós, é um dom dado por Deus, que não pode vir das obras, para que ninguém ainda abra brecha para querer se vangloriar, porque, repito, ninguém jamais fez, jamais vai fazer uma obra, um ato semelhante, por longe do ato de Jesus. Quando Paulo de novo fala a Tito que não vem pelas obras de justiça que pudéssemos ter feito, retrata de novo a situação da colocação humana. Vários textos retratam das obras humanas, desde o Antigo Testamento, Isaías no capítulo 64, versículo 6, caros ouvintes, ele deixa claro a classificação das nossas obras, e ele até retrata as nossas justiças, comparando-as a trapos de imundícia. Comparando a trapos de imundícias. E no Novo Testamento, Paulo, inspirado pelo Espírito, faz várias citações acerca das obras humanas. Algumas delas, vamos citar aqui, uma está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Paulo falou para a igreja de Roma: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tiago capítulo 1, versículo 14, na altura do 15, Tiago fala: o pecado sendo plantado a semente, onde nós já temos a semente pecaminosa, o pecado sendo consumado vai gerar a morte.
o pecado vai gerar a morte. Então Paulo fala que nenhuma carne vai ser justificada por suas obras. No capítulo 4, versículo 4 e 5 de Romanos, Paulo fala: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê, deposita fé naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ora, se no versículo 5 Paulo falou aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, você, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido que Jesus Cristo, o seu sangue, justifica pecadores. Até o ponto que Paulo, nessa maravilhosa carta, Romanos, traz vários ensinamentos. No capítulo 5, que ele fala que nós somos justificados pela fé, por meio de Jesus. Então, quando ele fala no versículo 5, que a nossa fé nele que justifica o ímpio, Jesus, essa fé nos é imputada como justiça. Outro texto, na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 16. Assim como, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece de nós pecadores. Gálatas, Paulo dizendo à igreja da Galácia, capítulo 2, versículo 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, também temos crido em Jesus para sermos justificados pela fé nele, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É por isso, caro ouvinte e amado irmão, que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda divide a sua fé em Jesus pelas suas obras, pela sua obediência, pela sua vigilância. Aos caros amados que insistem em colocar, vou pegar aqui a fala do presbítero, bulas vencidas, textos passados para a igreja, querem exigir dos amados irmãos prudência naquele velho texto de Mateus 25, das 10 virgens. Querem exigir uma vigilância, uma constância e obediência, uma vida frustrada, correndo atrás de um estilo de vida que nada vai acrescentar ou diminuir quanto à sua posição mediante Deus. Paulo, depois da cruz, depois de Atos 2, o discurso dele sempre foi, está em toda a Bíblia: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Romanos 10, 9: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 10, versículo 13, perdão, capítulo 10, versículo 13. Será que ainda não é claro que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou ao terceiro dia dos mortos, você é um salvo? Será que você ainda não tem essa esperança, ou se tem, não descansa nela? Caros ouvintes, Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Será que textos como esse, não tão objetivos, mas que por ser tão objetivos muitas vezes passa despercebido, ou por o tamanho do versículo ser pequeno, ou a mensagem tão objetiva, repito, nós não nos confortamos nisso, que unicamente a nossa fé é suficiente para nos tornarmos filhos de Deus?
Não foi isso que João escreveu? A todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é o nome que está sendo enfatizado? A fé e confiança no nome, no sacrifício, no sangue de Jesus? Será que ainda pessoas vão continuar insistindo em falar em perca, que a salvação não é eterna? Acerca disso, meus amados, quero tratar de alguns textos. João, os amados, quando citam Mateus 24, o sermão, o famoso sermão de Mateus 24, na altura do versículo 45 ao 51, ele fala da parábola dos dois servos. E os amados ainda continuam insistindo, exigindo uma certa prudência, uma certa obediência, uma certa estilo de vida, para que um servo possa estar apto para quando o Senhor acontecer o arrebatamento, ele subir. Falando de dois servos, João capítulo 8, versículo 35, está escrito um texto, muitos conhecem, até o 36 é muito citado. João capítulo 8, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 35, se o filho fica para sempre em casa, o servo não fica. Não é claro? A sua posição perante Deus é concreta e eterna? Gálatas, capítulo 4, a partir do versos 4, Gálatas 4, a partir do versos 4, Paulo falando, ele diz: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Veja o que está enfatizado no versículo 7 do capítulo 4 de Gálatas: assim que já não és mais servo, mas filhos. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Já não sois mais servos, mas filho. É por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo o que nele cresce se tornasse filho. Será que ainda não está claro? Não querem ver? Querem pôr medo aos amados? Caros ouvintes, você, irmão, descanse na certeza da sua salvação. Descanse, busque a sua santificação para você dar fruto no seu ministério, é claro. Não estou dizendo aqui para você esquecer, claro que não, mas para que você não viva buscando um estilo de vida que, se não o buscar, não tiver, vai mudar sua posição diante de Deus. Busque agradar o Senhor, fazer a vontade dele, vontade esta que eu já falei em outras oportunidades, que está em João capítulo 5, versículo 29 e 40, que a obra do Senhor é que creiam no seu Filho, e a vontade dele é que creiam naquele que ele enviou. Ora, ele enviou Jesus, a obra dele é esta. Medite no capítulo 10 de Romanos, na altura do versículo 9 ao 17. Você vai ver como fazer essa obra, como as pessoas vão crer na pessoa que Deus enviou, através da pregação da palavra, que essa fé vai vir pelo ouvir da palavra de Deus,
e recomendo aos amados que falem a palavra de Cristo, palavras ditas por Cristo, que essa fé de Romanos, no capítulo 10, a fé salvadora tem que vir da boca de Jesus. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, disse ele, de viver, de ter essa consciência de culpa de pecado, venham a mim e eu vos aliviarei. Recorram a mim, que eu tenho poder, total poder, para perdoar os seus pecados. Atos 4:12. Pedro, no início depois do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, do revestimento, Pedro fala que não há nenhum nome debaixo dos céus dado por Deus entre os homens, a qual devamos ser salvos. Enfatize o nome de Jesus, a eficácia que há no seu sangue. E essa certeza que todos, ao que recorrem em Jesus, devem ter, descansar e procurar servir ao Senhor para frutificar no ministério, para que a sua pregação não seja vã, para que as pessoas vejam em você uma diferença, uma nova esperança, que as suas atitudes demonstrem que você não tem mais esperança em nada desse mundo, a sua certeza está no céu, que você não busca mais dinheiro aqui, procurando algo aqui, porque você sabe que há uma morada no céu para você, que a sua cidade está no céu. Caro ouvinte, você que ainda não recorreu a Jesus, recorra. Não vai atrás de igrejas. Não pense que o seu estilo de ir para a igreja, qualquer que seja, qualquer religião que seja, vai fazer diferença na sua posição mediante a Deus. Unicamente a sua fé no que Jesus fez. Se Ele é Salvador do mundo, se você reconhece isso, muito bem, você está pensando certo. Reconheça agora que Ele é o seu. Não deixe Ele apenas ficar na posição de Salvador do mundo. Deixe Ele ser o seu Salvador. E descanse nisso. Quer dizer que, meu amado irmão Bruno, a salvação é um ato de fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Totalmente. Não há um outro meio, obras, boas obras, caridade, isso nada resolve a vida eterna do homem. Se a gente não tinha capacidade nenhuma de receber, de buscar essa salvação, quanto mais agora tendo, será que ainda tínhamos algo para segurá-la, se é que pudesse acontecer? É verdade. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, você ouviu que é pela graça que o homem é salvo. É pela graça, é de graça. Mas é salvo da condenação eterna. Aqui, nesse presente século, é um presente século de perturbações. Mas aqueles que vão a Cristo têm a vida eterna. Jesus disse, Bruno, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Se a salvação dependesse do homem, misericórdia, não teria um homem que se salvasse. Só Jesus Cristo, o homem perfeito, ao ponto que Jesus se levantou dentre os seus inimigos e disse: quem de vocês me acusam de pecado? Todos calaram a boca. Só Jesus teve e tem essa autoridade. É por isso que Jesus Cristo nos substituiu. Amém. Ele fez a substituição nossa na cruz. Aquilo que nós não podíamos pagar a Deus, Cristo pagou. E lá a palavra de Deus diz que Ele rasgou a cédula, Bruno. Colossenses 2,14, cravou-a na cruz. Quer dizer, aquele débito que nós tínhamos com Deus nas ordenanças da lei, Cristo foi lá, Cristo cumpriu a lei, Cristo fez a vontade de Deus. Ao ponto, no final da existência de Cristo, na sua vida ministerial aqui, Ele diz: Pai,
tudo, Pai, está tudo consumado. Amém. É por isso que hoje podemos dizer de alto som que a salvação é pela graça, e todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus têm a vida eterna. Que o Senhor Deus nos dê um final de semana de felicidade, de paz, de gozo e alegria em Cristo Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, ó Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela salvação, Senhor, eterna, de graça, Senhor. Pela graça, Senhor, e foi de graça. Para mim, Senhor, para o Senhor não foi. Coisa mais preciosa, Senhor, que o Senhor tinha, o Senhor ofereceu, Senhor. De espontânea vontade, Senhor. Jesus veio, Senhor, pagou o preço. Oh, quão grande preço, Senhor, foi para o Senhor. Para nós não. Nós, porque é de graça. Se fosse pelas obras, a graça já não é graça. Nós unicamente recorremos a Ti pela fé, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela certeza e pela eficácia, Senhor, do sangue a quem todos aqueles que querem ter o pecado perdoado veem no sangue de Jesus. Senhor, abençoa os Senhor ouvintes, abençoa os irmãos, Senhor. Que as pessoas, Senhor, que ainda não entenderam, Senhor, a total suficiência, Senhor, o perfeito sacrifício de Jesus, possam recorrer a Ele agora, Senhor, invocar onde estão e ter a certeza plena, Senhor, que agora são seus filhos, somos irmãos e vamos para o céu. Senhor, nos abençoa, nos dá um final de semana abençoado, tranquilo. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém.